Vamos ver agora como utilizar o Synfig Studio para fazer um gráfico animado, ou Motion Graphics. Só que eu vou começar pelo Inkscape, que é uma ferramenta que temos de criação de gráficos vetoriais. Ele tem mais recursos como ferramenta de criação de gráficos do que o Synfig Studio. Então qual é o processo? Eu crio os gráficos no Inkscape e depois eu faço a animação desses objetos no Synfig Studio. Nós vimos no tutorial de Inkscape sobre hierarquia de objetos, sobre criação de gráficos vetoriais. Para isso eu vou criar um novo documento. Próximo, configurar o documento. A gente vai trabalhar com pixels, porque para vídeo é o que nos interessa. Vou trabalhar com o tamanho de 2048 por 1080 pixels, porque é o tamanho 2K, é o formato, é a proporção que nós vamos utilizar aqui. A hierarquia de camadas que eu criar no Inkscape vai ser aproveitada no Synfig Studio. Então, a primeira camada, vou colocar o nome de fundo, e nela eu vou criar o fundo da minha imagem. Antes disso, o que eu vou fazer é gerar guias para que nós possamos ter uma boa composição. Em extensões, existe uma guia em renderizar, no submenu renderizar, que é a de geração de guias de composição. Por exemplo, entrei no gerador de guias e eu tenho aqui, regra dos terços, que é o que nós vamos utilizar para compor um gráfico voltado para vídeo, para animação. Para criar a base desse gráfico, eu vou trabalhar com essas duas cores. Então eu uso um outro softwarezinho que é o Agave. Ele gera as cores para mim complementares, as análogas, para que eu possa trabalhar com uma harmonia de cores melhor. Basta eu clicar com o botão direito sobre a cor. Vou usar essa outra cor como fundo. Vou copiar, minimizo. E basta eu colar a cor com Ctrl V. Tenho aqui agora a cor do fundo. Vou esconder a janela de cores, deixar só a janela de camadas visível. Agora eu vou trancar a camada de fundo, clicando sobre esse cadeado. Vou criar uma nova camada bola, que é o segundo objeto que eu vou criar em uma nova camada. Para isso, vem na ferramenta de criação de círculo, elipse. Volto na ferramenta Agave, vou copiar esse azul. Botão direito, copiar. Venho em preenchimento e contorno, vou colar essa cor e eu tenho lá a minha cor azul para a bola, ou seja, eu tenho um bom contraste de cores aqui. E eu estou usando a regra dos terços para compor, ou seja, estou colocando esse círculo sobre um dos pontos áureos. Agora eu vou duplicar esse círculo para criar um brilho. Ele já duplicou. Vou preencher de branco, basta clicar com o botão esquerdo. Vou trancar essa camada, vou criar uma nova camada chamada sombra bola. Tem que ficar abaixo da bola, então o que eu faço? Para eu mudar a ordem das camadas, basta eu clicar sobre essa seta que aponta para baixo para descer um nível ou para cima para subir o nível. Eu joguei ela para baixo da bola, vou vir de novo na ferramenta de criação elíptica. Porém, eu não quero a cor branca dessa sombra, eu quero próxima do fundo, ou seja, seria a cor de fundo um pouco mais escura. Eu quero essa cor de fundo mais escura para a sombra. O que eu faço? Existe uma ferramenta chamada conta-gotas, captura a cor do fundo, preenchimento e contorno e escureço um pouco essa cor.
Esconder a janela de preenchimento e contorno. E vou criar uma última camada de texto. Será o texto que vai aparecer no nosso gráfico animado. Venho na ferramenta de criação de texto, clico sobre a área e posso colocar qualquer texto aqui para estudo apenas. Para eu alterar as propriedades do texto, basta eu selecionar todo o texto. É uma fonte chamada Droid. Ele já altera a fonte. Para eu alterar a cor da fonte, basta clicar sobre a cor desejada. E para mudar o tamanho, as dimensões, basta eu clicar sobre a seta de seleção e altero o tamanho desse texto. Eu diminuir mais um pouco. Eu já tenho o meu texto que vai ser usado na animação. Posso esconder as guias como no Inkscape. Basta eu clicar sobre a régua e eu escondo as guias. Agora eu vou fechar esse documento. Vou manter o outro documento existente, que é o do nosso exemplo, para que a gente possa ver como foi feito. Ou seja, isso tudo aqui eu criei da mesma forma apresentada para vocês nesse exato instante. O próximo passo aqui é eu vir em extensões, Synfig. Fazendo isso, o próprio Inkscape prepara o arquivo para ser utilizado pelo Synfig Studio. E basta eu vir em arquivo, salvar como, e escolher a extensão do Synfig, que é uma extensão chamada SIF, do Synfig Animation, ok? Vou fechar agora o Inkscape. Como vocês podem notar, no Synfig Studio eu já tenho aquela mesma hierarquia de camadas criadas no Inkscape. Ele aproveita essa hierarquia. E o esquema de animação no Synfig Studio ele é por camada, ou seja, eu clicando sobre uma camada, fundo, por exemplo, ele me mostra na barra de propriedades todas as propriedades, na verdade, dessa camada que podem ser animadas. Então, e aqui no lado direito eu tenho uma linha de tempo para aquela camada selecionada, ou seja, para cada camada eu vou ter a sua própria linha de tempo sendo mostrada aqui. Vamos começar uma ação aqui escondendo quem nós não queremos ver no frame 0, que é o texto, por exemplo. Então eu venho na camada do grupo texto. Bem, volto aqui em quantidade. Ela por padrão é 1, eu coloco 0. Essa quantidade aqui é a quantidade de opacidade do objeto. Vocês podem notar que no frame 0 da minha linha de tempo, ele criou um quadro-chave, um keyframe, com essa quantidade em 0. Notem que o keyframe fica na mesma linha de quantidade, ou seja, para cada propriedade animada, você vai ter o keyframe, o quadro-chave, na direção daquela linha da propriedade. Já escondi o objeto texto. O próximo passo vai ser eu fazer essa bola entrar em cena. Mas para isso, eu tenho que vir na camada bola e eu vou precisar, dentro do grupo de objetos, criar uma nova camada de rotação. Como eu faço isso? Basta eu abrir o grupo, clicar com o botão direito sobre o último objeto superior, cliquei com o botão direito, vem em nova camada, transformar, rotacionar. Notem que ele cria um controle onde eu tenho um ponto verde, uma origem verde e uma origem azul. A origem verde é o centro do objeto e a origem azul é para eu rotacionar esse objeto. Mas para eu posicionar esse controle, eu vou desligar a ferramenta de animação, vou colocar esse controle no centro do círculo. Para eu ter uma precisão, eu vou usar a ferramenta de zoom. Na guia de camadas, sobre o controle de rotacionar, segurando Ctrl sobre os objetos vetoriais que eu quero centralizar. O que eu vou fazer aqui agora? Essa centralização, para facilitar vocês entenderem o Synfig, eu vou fazer manualmente. Eu estou andando com o centro do controle de rotação, posicionando ele exatamente no centro do círculo,
me guiando pelas bolinhas verticais, mas eu poderia puxar uma guia também. Agora, com essas guias puxadas, eu posso centralizar o meu ponto de rotação. Clicando sobre esse ícone na janela, ele ajusta a animação para o tamanho da janela. Bem, eu já tenho a ferramenta de rotacionar, ou seja, uma camada a rotacionar dentro do grupo bola para rotacionar todos os objetos contidos no grupo bola. Depois disso, eu tenho também que criar um outro controle de deslocamento, para deslocar a bola da esquerda para a direita. Então, venho sobre o último objeto e botão direito, nova camada, transformar, mover. Agora eu posso mover o objeto e posso rotacionar o objeto. Então vamos fazer isso. Então eu vou arrastar com a ferramenta mover essa bola para fora do quadro e depois vou rotacionar. Só que eu também quero marcar essa posição final dela. Eu posso fazer isso de várias formas. Posso criar guias ou posso simplesmente marcar a posição final primeiro. Mas eu vou novamente utilizar as guias para marcar aqui a posição final dessa bola. Com a ferramenta mover, eu vou arrastar ela totalmente para a esquerda, mas para isso, ligo novamente a ferramenta de animação, clico sobre o controle, que é esse ponto verde na tela, e pressionando a tecla Shift, a setinha do teclado para a esquerda, vou deslocar essa bola para fora da tela. A sombra vai ficar ali por enquanto, porque depois nós vamos clonar esse controle mover, para que vocês vejam que a gente pode reaproveitar o controle copiando e colando. Enfim, joguei o objeto bola para fora do quadro, estou no frame 0, vou andar 10 frames, onde eu identifico os frames. Nessa janelinha abaixo da minha área de trabalho, eu tenho um indicador 10F, que significa 10 frames. Enfim, avancei para o 10º frame da animação, clico de novo sobre o controle mover, segurando a tecla Shift e a seta da direita do teclado, vou posicionar a bola. Na régua eu posso checar isso. Como vocês podem notar, ela se desloca, se eu pressionar o play também. Só que eu não quero simplesmente isso. Eu quero passar primeiro uma ideia de que a bola foi desacelerando. E dessa forma, ela parece muito linear. Como eu posso fazer isso? Para eu usar esse efeito de desaceleração, eu não posso usar esse keyframe tradicional. Como eu posso fazer isso? Por exemplo, se eu clicar com o botão direito sobre esse keyframe aqui, eu tenho a opção de, na entrada ou na saída dele, eu mudar o tipo de keyframe. Eu vou mudar, por exemplo, aqui em entrada suave, ou seja, ele vai entrar mais suave. Coloquei a entrada e a saída nesse keyframe no modo suave, mas eu posso também querer mais quadros para a animação ficar um pouco mais lenta. Basta eu arrastar esse quadro até onde eu considero que seja um tempo ideal. Coloquei em 24 frames, ou seja, em 1 segundo. Ele vai levar 1 segundo agora para chegar no destino. Vocês podem ver que a rolagem foi mais suave. Por que isso? Porque eu utilizei mais quadros para que a animação acontecesse de um ponto a outro. E no segundo quadro-chave, ele está como entrada e saída suave, ou seja, a animação pode ter a velocidade que for no começo, mas ela vai chegar de forma suave até aquele quadro-chave. Fiz a entrada da bola, usando a ferramenta de mover. Agora eu vou usar de rotacionar para fazer com que a bola comece girando e pare o movimento giratório. Para isso, vem em rotação. Eu sei que no quadro 24 eu quero que ele fique em 0.
mas no começo eu quero que ele esteja em outro ângulo para que ele possa vir rodando até aqui. Se vocês notarem bem, o controle de rotação ficou parado. Por quê? Porque o controle mover ficou abaixo dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que o centro de rotação não vai se mover junto com a bola. E não é isso que nós queremos. Então, o que eu preciso fazer no Synfig nesse momento? Passar o controle de rotação para baixo do controle mover. O controle mover, ele exerce influência sobre todas as outras camadas abaixo dele. Então, voltando, ferramenta de rotação. Eu vou começar com um ângulo, por exemplo, posso rotacionar manualmente, mas eu posso vir aqui e digitar um valor, como por exemplo 360. E em 24 quadros, eu posso novamente, de forma numérica, digitar um valor 0. A bola gira da esquerda para a direita. Só que eu quero que ela também termine o movimento de rotação de forma suave. Então, o que eu faço no último quadro-chave? Botão direito, coloco ambos, ou seja, a entrada e a saída dele suave. Agora, ele vai começar um pouco mais rápido e vai terminar desacelerando, que é isso que nós queremos. Agora eu vou pegar o controle mover, que já está criado para a bola, vou clicar com o botão direito sobre ele, escolher a opção copiar. Vou entrar no grupo sombra, clicar com o botão direito sobre o último objeto e escolher a opção colar. Dessa forma, o Synfig copiou o controle mover de um objeto para outro. Então agora a sombra vai seguir a bola. Como nós estamos lidando com objetos vetoriais, eu vou simular um efeito de que a luz esteja mais próxima do objeto, próximo dessa linha guia, aumentando a sombra quando ele está mais distante. Vou selecionar os nós da sombra, deslocar um pouquinho esses nós para a esquerda, depois voltar com eles para a direita, para a posição inicial, só para poder eu criar um quadro-chave, um keyframe. Volto no frame 0 e aqui sim eu vou aumentar o tamanho da sombra. Isso foi só para mostrar a vocês que nós podemos animar os nós aqui também. Esse é um dos recursos bem poderosos do Synfig Studio. Agora eu vou animar a entrada daquele texto. Vocês lembram que no quadro 1 ele estava com a quantidade 0, ou seja, a opacidade em 0? Eu sei que no quadro 24 a bola atinge a posição final de que eu quero o seu movimento. Então, eu vou fazer com que o texto apareça após o quadro 24, ou seja, no quadro 25, eu vou voltar com a opacidade para 1. Só que notem que no quadro 0 eu tenho a opacidade em 0. Isso vai fazer com que o Synfig calcule do frame 0 ao frame 24 a mudança dessa opacidade. Ou seja, de forma bem lenta, o texto vai surgindo, mas não é isso que eu quero nesse momento. Eu quero que ele surja todo de uma vez. Então, para isso, eu vou pegar esse quadro-chave e arrastar para o quadro 24. E aí eu vou ter o objeto surgindo de uma vez. Essa é uma forma de eu animar objetos, gráficos animados ou motion graphics no Synfig Studio. Para complementar e nós termos um pouco mais de trabalho aqui, eu vou fazer com que esse texto ele surja a partir de uma máscara. Eu vou desligar novamente a ferramenta de animação, vou entrar no grupo texto, acima do objeto eu vou criar um novo objeto, que vai ser a nossa máscara. Entra um recurso que é o de modo de mistura, onde eu posso tirar o padrão que é a composição. Nós vamos utilizar um outro que se chama alfa sobre, ou seja,
é um canal alfa que nós estamos acrescentando nesse objeto para que ele possa esconder todos os objetos abaixo dele. E a partir do quadro 24, 25 na verdade, nós vamos animar esse objeto saindo da direção do texto para que o texto seja revelado. Vamos lá. Clico na ferramenta de animação novamente, marco os 4 pontos desse vetor. Para eu criar um quadro-chave aqui no quadro 25, eu vou, com os 4 nós selecionados, mexer um pouquinho o objeto para a esquerda e para a direita com a seta do teclado, só para ele criar um quadro-chave. Ele já criou aqui embaixo. E eu vou, em 6 frames, descortinar o texto. Ou seja, estou no quadro 25, vou até o quadro 31 e vou deslocar o objeto para a direita. Agora, dessa forma, eu tenho o texto sendo revelado. Eu poderia também, se quisesse, vou desligar novamente a ferramenta de animação, colocar esse objeto com um nível de desfoque. Eu posso fazer isso exatamente no objeto. 10 pixels e ele fica um pouco esfumaçado. Vou colocar 25. Vocês notem que a máscara ela parece mais esfumaçada agora. E o objeto é descortinado. Então esse foi o tutorial do Synfig Studio, bem básico, para que vocês entendam a interface, entendam o uso do Synfig para criar um gráfico animado. Lembrando que nós utilizamos 3 softwares aqui. Utilizamos o Agave, que ainda está aberto, que é uma ferramenta de criar palhetas. Utilizamos o Inkscape, que é uma ferramenta de desenho vetorial. E para animar os objetos, utilizamos o Synfig Studio.